Bom, segundo ponto, então, algo que eu vi na série que me lembrou de um texto bíblico é assim, a gente olha e fica chocado, né? Meu Deus, que crueldade com as pessoas, olha só. As pessoas não valem nada nessa série, né? As pessoas estão ali como para morrer abatido como se fossem animais e tal, né? Cadê os direitos humanos das pessoas e tal, né? Para alguém reivindicar alguma coisa por elas? Que absurdo! Isso nunca aconteceria na vida real, né? Aí eu comecei a refletir hoje, né? Depois de assistir, a gente assistiu hoje o último episódio, e aí a gente vê o resultado, né? As consequências de todo o jogo e tudo mais. Aí você olha e fala: peraí, mas até que ponto que isso não acontece nos nossos dias? Né? Até que ponto que existe um monte de gente que a gente não dá a mínima para elas, e elas estão aqui e amanhã, se não estiverem, não vão fazer diferença nenhuma, porque a gente está aí tocando a nossa vida, cuidando das nossas coisas, e a gente não está enxergando essas pessoas, a gente tá evitando essas pessoas. Né? Então, assim, nós somos tentados a sermos cruéis com aqueles que estão sofrendo, seja na pobreza ou seja nos momentos de dificuldade. Né? E aí a história que eu lembrei é a parábola do bom samaritano. Né? Você tem alguém que está ali caído, assaltado, espancado, está no meio na margem da estrada ali, e de repente passam os crentes da época, né? Passam os religiosos da época. Ah, não tenho tempo para parar por essa pessoa. E aí Porque quem o que vai eu quero parar? é. Justamente aquele que era odiado pelos outros, né? Assim, aquele que era desprezado. Não, nós não falamos com vocês não têm parte conosco aqui, né? E como toda essa parábola é uma resposta de Jesus a uma pergunta que é feita a alguém, e essa pessoa fala: olha, mas e aí, como eu descubro quem é meu próximo? Então tá bom, deixa eu te contar uma história aqui. E Jesus conta a história. Quem foi mais próximo daquele cara que foi espancado? Foram os religiosos oficiais, aqueles que eram, né, benquistos pelo povo, porque eram quem conhecia a Torá, eram aqueles que tinham uma linhagem sacerdotal, que se remetiam a sacerdotes, né? Não, foi aquele que era desprezado, que todo mundo, ele parou por aquela pessoa, né? Então, e até que ponto nós também não fazemos isso muitas vezes? Né? E isso me deixou refletindo muito. Fiquei na bad hoje mesmo, pensando assim, até que ponto eu não faço a mesma coisa, correndo a minha vida cotidiana, cuidando, escondido, digamos assim, atrás de uma desculpa muito bem elaborada, dizendo: olha, estou cumprindo o meu propósito no reino, eu estou pregando em outro, vou pregar em lugares, eu estou indo para a igreja. Né? E enquanto isso, tem muita gente que está aí à margem da sociedade, sofrendo, morrendo diariamente, e a gente muitas vezes não se envolve com isso, né? Parece que isso não é espiritual. Parece que a questão social ela não tem nada a ver com espiritualidade, né? E quando a gente vai para a Bíblia, no Antigo Testamento, o que eu mais vejo lá na legislação de Moisés, olha, o órfão, a criança, o estrangeiro, você tem que cuidar deles, não tem o que fazer. Né? Então essa parte foi a que mais me pegou, né? Porque a série leva você a um tempo a ficar julgando, né? Fala, pô, e aí eu entendo talvez porque que a equipe que trabalha não tem rosto, né? Eles estão escondidos atrás de máscaras porque talvez o rosto que está ali seja o meu, no ponto que eu não estou preocupado com o que está acontecendo com as pessoas. Né? Então, você tira a identidade daquelas pessoas porque eu posso me identificar com aquela. Eu também, muitas vezes, sou aquele algoz ali. Né? Eu não vou dar um tiro em alguém, eu não vou tirar a vida de ninguém, mas muitas vezes estou indiferente ao sofrimento das pessoas. Né? Desculpa pelo momento bad aqui da live. Não. Né? Tava todo mundo rindo, agora tá todo mundo tipo, mano. Mas Você essa a falou que intenção isso é um mesmo. dorama, né? Altos Essa é a muda, intenção então eu mesmo. estou tentando me encaixar na narrativa aqui que você trouxe no começo, né? Mas a gente tem muita coisa pronta na cabeça. A gente tem frases prontas na cabeça, né? Que infelizmente a sociedade empurra pra gente. O bom samaritano, se ele tá nessa situação rezando, ele não tava. Né? A gente olha assim, ele rezando não tava. Exato. Não, eu tô indo pro culto. Eu tô indo para cuidar de vidas.
Se tivesse entendeu? indo para a igreja, não estaria desse jeito, né? Tá vendo? Então, a gente julga demais as pessoas e a gente usa isso como. A gente erra 50 vezes, né? Porque a gente julga, a gente não ajuda e ainda usa como desculpa para não ajudar. Exato. E a gente cria uma narrativa na cabeça para justificar os nossos próprios erros, a nossa própria falta de amor. E assim, gente, é um processo também. Ah, Carla, você que está falando que eu tenho que sair daqui e ficar ajudando todo mundo na rua. Começa ajudando sua mãe, seu pai, seu irmão. Começa com o seu próximo de verdade, né? Próximo, Porque né? nem respeito mais a gente tem dentro de casa. Não tem mais respeito, não tem mais amor, não tem mais companheirismo dentro de casa. É grave, né? Imagina lá fora, né? Então a gente tem que comece, né? Comece mudando, porque eu muitas vezes acho, a gente... Pode falar. eu até acho que a gente poderia, sei lá, não sei se estou falando alguma heresia, mas o cristianismo ele é muito maior nas pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas. No jeito que você olha, no jeito que você trata as pessoas. Começa a olhar o jeito que você trata as pessoas quando você vai no mercado, quando você está na escola, como você trata a sua professora. Enfim, nos ambientes que você está. Se você filmasse você o dia inteiro, depois você assistisse, você ia se surpreender. A gente ia se surpreender, né? Algo que eu falo, tenho assim, os devocionais batem muito nessa tecla, na questão assim, a sociedade está cansada de discurso. Porque nessa sociedade aí todo mundo fala, todo mundo tem voz, você pode assistir todo mundo quiser pega uma câmera, sai falando, vai ter alguém que vai ouvir. Agora, a diferença é a questão, o que você fala é aliado à prática. Se você justificar o que você fala com as suas atitudes, isso gera autoridade, as pessoas vão parar para ouvir você. Agora, se você soltar um monte de texto, versículo bíblico ao vento, dizendo que você é melhor que os outros porque você é cristão, né? Assim, essa matéria de história das religiões na faculdade é uma matéria que destrói as pessoas, quebra toda a mentalidade que você tem com relação a essa posição do cristão em relação às demais religiões. Porque nós somos ensinados, muitas vezes, inconscientemente, não, a pessoa está vivendo isso porque ela segue tal religião lá. Por isso que ela está sofrendo desse jeito. Pena que não é cristã, é tão legal, mas não é cristão. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que não é mais aquela sociedade do século XIV, XV, onde todo mundo era cristão. Né, onde a sociedade, o rei comandava, estava junto com a igreja e toda a base da sociedade era cristã. Aí sim, se você não quiser, você que vai embora, porque essa é nosso discurso. A gente vive hoje numa sociedade em que o cristão é mais um grupo dentro de inúmeros grupos que estão vivendo nessa sociedade. E a gente não é preparado para esse discurso. A gente está preparado para dizer, não, nós estamos aqui na igreja e todo mundo vai ser cristão. E a gente vai evangelizar, vamos fazer o nosso trabalho para que isso aconteça. Só que quando a gente vai para a rua, a gente vê que tem um monte de gente que não é. E a gente tem a tendência de não querer respeitar essas pessoas porque a gente acha que é melhor que elas. E eu vejo que a única diferença de nós, cristãos, para aqueles que não são cristãos, é que nós compreendemos uma revelação, nós tivemos uma revelação a respeito do papel de Cristo na humanidade, que essas outras pessoas ainda não tiveram. Agora, o fato dela não ser cristã não quer dizer que ela seja uma pessoa que não tem moralidade, que não tenha ética, que não seja uma pessoa verdadeira naquilo que faz, que não seja um bom pai, uma boa mãe ou um bom filho. Então, é essa chave que muitas vezes eu vejo que não vira. Os alunos, quando eu começo a falar sobre isso, olha, a gente vai estudar o islamismo pelo olhar do Islã e não pelo olhar do cristão. Eu vou analisar as religiões de matriz africana não pelo óculos da cosmovisão cristã, porque aí eu já começo julgando. Eu preciso entender que aquela pessoa tem uma motivação para fazer o que ela faz. E na cosmovisão dessa pessoa, aquela motivação é justa. Faz sentido para ela sair da sua casa e participar de determinado culto, qualquer que seja esse culto.
né? Só que nós não conseguimos entender essa relação. Então, eu vou desconstruindo essa ideia desse exclusivismo do cristão na sociedade, porque quando a gente vai para a sociedade, a gente não é mais o alecrim dourado. Né? Para a sociedade, você é um grupo relevante, mas existem outros grupos também. E nós precisamos aprender a conviver com esses grupos para, a partir desse conhecimento, ser efetivo quando falarmos de Jesus. Né? Então, assim, não sei nem porque eu falei isso, mas enfim, talvez seja interessante para alguém que está nos escutando, né? Que estava pensando em ouvir, né? Aquela história. Mas até quando eu falo, né? Às vezes na aula lá na igreja, eu sempre falo que o amor, ele passa antes pelo respeito, né? Não consegue nem respeitar, você quer amar, meu filho? Exato. Só respeito, comece respeitando a pessoa. Aí né, o amor, tudo você vai alimentando, né? Você vai cultivando, né? Mas esse negócio do respeito que você falou é exatamente. A gente vê com a nossa visão, na nossa cosmovisão, no nosso ângulo, realmente. Então, eu acho que tem uma lição para aprender aí, né? E muitas vezes a lição de casa, né? Que é ajudar o próximo, fazer o trabalho, né? A Larissa está aqui e ela, todo ano, os últimos 2 anos, ela tem feito aniversário solidário, né? Ela arrecada quase 1 tonelada de alimentos aí e tal, na cidade dela. Então, assim, a gente muitas vezes não faz assim, uma pessoa, né? Eu não lembro quantos quilos foi arrecadado esse ano, Larissa. Comenta que eu não lembro agora o número exato. Coloca aí nos comentários para a gente ver. Mas imagina, uma pessoa consegue fazer isso levantando com as pessoas que conhece e tudo mais. Imagina se todo mundo se voltasse para tentar fazer um pouco, não é muito. A gente não está falando aqui para a pessoa fazer como Francisco de Assis ou como esses caras que largam tudo e vão viver lá no meio do pessoal e abandona tudo. Não, continua tocando a sua vida, mas comece a pensar a respeito disso. Nós, como igreja, temos um papel a desempenhar na sociedade que não é simplesmente falar a respeito de Jesus, é mostrar Jesus para as pessoas. Né? E isso, para quem está com fome, não adianta pregar. Você pode falar de Jesus o quanto quiser. Se a barriga da pessoa estiver roncando, ela não vai te ouvir. Porque ela tem um problema mais urgente para ser resolvido do que aquilo que você está falando. Então, a gente precisa começar como igreja a pensar a respeito desse papel que nós temos na sociedade. Né? Então, a gente precisa refletir. Eu acho que a série me levou a refletir muito a respeito disso nessa questão. Primeiro, eu, como um neofariseu, julgando o pessoal, um bando de fracassado, a outra lá, o outro lá roubava a própria mãe, o outro fazia um monte de falcatrua, mereciam estar aí, mas depois eu começo a ver, poxa vida, mas e aquele que eu tenho que amar a Deus e amar meu próximo, né? E esse próximo, ele não está especificado que próximo é esse, né? Não é só aquele próximo que faz bem para mim, não é só aquele que gosta de mim, enfim. Né? Esse grupo da série, Round Six, o grupo que foi para lá, facilmente, se a gente levasse ele a 2021 anos atrás, era a galera que estava andando com Jesus. Exatamente. Dando aula de história. Dando aula de história de Israel, a gente estava estudando ontem, estava dando aula sobre os grupos do século I, né? Como surgiram, quem eram os fariseus, como surgiram fariseus, zelotes, essênios, publicanos, escribas. E aí você vai olhar os piores deles, os mais odiados por todo mundo, tinha 2 do grupo de Jesus ali, explícito, né? Tinha a tradição ainda fala que tem alguns que eram meio ocultos, que talvez fizessem parte, mas não eram assim deliberado, né? Mas você tem um Simão Zelote no grupo dos 12 e tem Mateus, cobrador de impostos, que era o único elemento que unia fariseus e saduceus que se odiavam. Publicano era alguém que era mais odiado ainda. Então, assim, eu odeio tanto esse cara que eu me uno ao meu inimigo aqui para odiar esse cara, né? E onde ele estava? No grupo de Cristo ali, era um dos 12. Então, assim, inclusive escreveu um evangelho, veja só, como pode, né? Então, a gente precisa pensar um pouco a respeito disso. Acho que menos religiosidade, mais cristianismo vai fazer bem aí para a nossa sociedade.